vamos lá. Podes dar as boas-vindas de novo, também as pessoas vão de chegar. novo. Exato, então, boas-vindas e bom ano 2022. E como eu disse um bocadinho off-record, não é? O nosso tema de hoje, para comemorar o primeiro dia do ano, vamos falar sobre a paz, não é? O que é isto da paz e como é que nós podemos abordar este tema, que pode ser bem complexo, com as nossas crianças. Vamos dar aqui algumas dicas, algumas sugestões de como é que nós podemos abordar o tema da paz, aqui com alguns jogos, e claro, da parte da biblioteca vamos sugerir algumas histórias que andem à volta deste tema e da paz e do contraposto que será a guerra, não é? Uma coisa, infelizmente, às vezes não está desassociada. Por isso, espero que nos acompanhem e gostem desta sessão e vou passar a palavra à Ana para ela começar. Obrigada. Desejo a todos também um excelente ano de 2022, que possamos vencer este inimigo que também nos roubou a paz, este inimigo invisível, não é? Que nos está a tirar um bocado a paciência e a paz. Neste contexto e nas histórias que a Maria João vai trazer hoje, é possível falar sobre algumas coisas que se sentem não só no clima escolar, nós Edupa falamos sempre muito nas escolas, mas eu penso que o clima de intolerância e de pouco cultivo da paz, que começa na nossa paz interior, diga-se de passagem, não é? Sente-se à flor da pele, sente-se em qualquer relação interpessoal e, claro, quando temos muitas crianças em contexto escola ou outros contextos de grande grupo, também se sente que é urgente, eu tenho sempre esta visão assim um bocado dramática, é urgente trabalharmos este tema com as crianças, seja nas nossas casas ou em contexto escolar. Então, avançamos para a nossa apresentação habitual. E começamos por falar sobre este conceito que é o que é paz, não é? O que é este conceito tão simples, 3 palavrinhas apenas, e que conotação lhe damos? Se lhe damos uma conotação positiva ou negativa. Quando perguntamos a uma criança o que é a paz, ela muitas das vezes diz-nos que é não haver guerra, portanto, não é apenas a ausência de guerra, não é? Este conceito de paz tem uma conotação positiva e uma conotação negativa. Positiva porque pressupõe que há certos padrões de justiça, harmonia, cidadania, participação ativa, não é? Democracia, mas depois também tem uma conotação negativa porque a priori existe sempre um conflito ou algo a resolver. Na mente da criança, se falamos de paz é porque há guerra. Ou resolvemos um problema de guerra. Então esta dicotomia positivo-negativo faz com que se traga este conteúdo para currículos e para temas a desenvolver com as crianças, mas o objetivo, no fundo, o que nós queremos é capacitá-las para viverem na paz e fomentarem a paz nas suas relações. E aqui, quando pensamos na ausência de guerra, o que é que nós queremos dizer? A ausência de violência, não violência. E quando eu começava a falar sobre o conceito e a dizer que se sente em grandes grupos de crianças que cada vez há mais intolerância, é isto. Cada vez se sente ambientes mais violentos. A violência não é só física, a violência muitas das vezes é verbal, e isso são climas de pouca paz, não é? Portanto, mais do que nunca faz sentido falar em paz, desconstruir o conceito, mostrar que não é só a ausência de guerra, não é? Mas sim reforçar em todos os seres humanos o espírito de tolerância, de diálogo, de cooperação, de solidariedade. Então temos aqui uma declaração que não é assim tão antiga quanto isso, portanto em 2016 é que foi reconhecido pelas Nações Unidas que a paz deve ser vista também como um direito, não é? Todo o ser humano deveria usufruir do direito à paz. Educar para a paz é educar para direitos humanos, é educar para a convivência, para a democracia e para o desenvolvimento sustentável.
como é que podemos contribuir para esta educação para a paz? Nós focámos-nos em 3 linhas ou 3 eixos orientadores, que é um percurso sugerido pela Living Peace, que é uma entidade em nível internacional, que é, antes de mais, e para nós, no nosso trabalho, isto faz todo sentido abordar desta forma, a paz começa em nós, não é? Começa em sentirmos bem e em paz connosco próprios. Depois, há que focar-nos na relação com o outro. Não adianta eu sentir-me bem comigo e ser tolerante comigo e não ser com o outro. E depois, o grupo, a comunidade, o mundo. Quando falamos em contribuir para a educação para a paz, já vamos falar nisso, este tema é abordado de forma muito diferente consoante o contexto sociopolítico que se vive, não é? O Brasil trabalha a educação para a paz de uma forma completamente distinta e com um grau de profundidade completamente distinto de Portugal. Portanto, o como contribuir é uma pergunta, eu sei que fomos nós que a colocámos aqui, mas é uma pergunta muito, muito grande, cabem aqui muitas respostas e muitas abordagens diferentes. Apostar no desenvolvimento da criatividade e da autonomia das crianças é uma das formas que nós entendemos como mais eficaz. Portanto, a criatividade, aqui falamos em jogos, muitas atividades lúdicas que tragam para cima da mesa a possibilidade de pensar sobre este conceito, desconstruí-lo, partilhar opiniões, capacitar crianças para enfrentarem conflitos e saberem lidar, dialogar em situação de conflito é fundamental e é uma ótima estratégia de trabalhar a educação para a paz, e empoderá-los como pessoas responsáveis pela forma como comunicam, pelas decisões que tomam, pelas escolhas que fazem, e conhecedores também daquilo que são e do potencial que têm. Portanto, eu diria que educar para a paz é educar de forma holística, não é? O ser humano. Onde, e reforçamos sempre isto faz-se na escola, sim, é dever da escola educar para a cidadania e para a convivência, mas também em casa, não é? Não esquecer que isto não é uma tarefa única da escola. Então, por onde é que podemos começar este trabalho que entendo que seja um trabalho para a vida? Como eu dizia, isto varia muito de contexto sociopolítico, não é? Países onde existe maiores índices de violência trabalharão com um grau de profundidade diferente de outro país que implementa programas e que trata o assunto de acordo com a sua cultura. Neste caso, em Portugal, a educação para a paz entra muito na educação para a cidadania nas escolas. Recorrer a redes e associações como, no fundo, janelas para projetos. E há muitos projetos, muitos e bons projetos. Vou tentar não me alongar, como é costume, mas pelo menos trago aqui mais conteúdo, ou seja, mais texto do que é habitual, mas também são pistas para quem quer aprofundar conhecimento nesta área, poder investigar mais. Então, antes de mais, e é fundamental, trabalhar a não violência e depois trabalhar o poder para a mudança. A criança identificar que é um agente de mudança. Sair de uma cultura de violência, lá está, especialmente vivida nas escolas, quem trabalha em escolas perceberá aquilo que eu estou a querer dizer. A cultura de violência normalmente está associada à exclusão social, a altos índices de desemprego, a falta de oportunidades de ascensão, mas posso dizer, e sinto na pele, não está só associada a isso. A bibliografia assim o indica, mas sente-se muita violência, principalmente violência verbal, por parte de pessoas de famílias com ótimos recursos financeiros e acesso à cultura. Portanto, daí que trabalhar de forma integrada em currículo e em casa seja fundamental, porque educar para a paz está muito relacionado com aquilo que são os valores morais e sociais, não é? Consciencializar para um poder de mudança. Eu vou mesmo citar aquilo que li. A nossa geração quer ser a primeira a ver a derrota da fome no mundo, quer ser a geração de fome zero, não é? Por isso queremos viver e divulgar um novo estilo de vida. E sente-se, ou seja, esta mudança a nível global vai-se sentindo.
sente-se na mudança de mentalidades, sente-se na forma como as pessoas se envolvem em projetos de voluntariado, mas ainda assim é uma mudança, se calhar, lenta para aquilo que é a necessidade, não é? 7h30, treino. Muito treino. Está aqui um Depois micro não disseste que eu nada. vou desligar. Peço desculpa, Teresa. Então, quanto mais cedo começarmos esta consciencialização, mais fácil e eficaz será educar para a paz, não é? Temos aqui alguns documentos que é a Carta de Compromisso In Time for Peace, que são ótimos documentos para trabalharmos com jovens e mostrarmos como é que nos podemos comprometer com esta educação para a paz. Onde é que isto se sente mais na prática? Na educação para a sustentabilidade, não é? Hoje em dia são muitas as crianças que ensinam os pais a respeitarem mais o ambiente. Eu diria que se calhar temos que ir para outro grau de profundidade quando queremos mesmo reduzir, se não mesmo eliminar, a violência. Então, o que é que devemos fazer? Manter, fazer ou construir a paz? Para manter a paz, podemos cingir a atividades de prevenção da violência, não é? Como muitos programas educativos que existem em contexto escolar. O que é que pretendemos com esses programas? Criar climas organizados de aprendizagem, onde aprendemos a respeitar o outro e a respeitar o tempo do outro. Se quisermos fazer a paz, devemos entrar já na parte de resolução de conflitos, devemos capacitar as crianças e os jovens para serem agentes ativos e saberem dialogar e apoderarem-se de técnicas de resolução de conflitos. Isto começa-se a sentir na área da mediação familiar, mediação escolar. Ouve-se falar já, em alguns países, já é prática corrente, a justiça restaurativa, os círculos de paz. Em Portugal ainda são termos estranhos para algumas pessoas e para algumas realidades educativas, mas eu acredito que estas ferramentas estão a chegar. Para construir a paz, já se sente uma escassez de metodologias ou uma menor divulgação daquilo que se faz. Nesta abordagem de construção de paz, devemos cultivá-la desde o pré-escolar, portanto devemos fazer aqui uma intervenção sistémica, não é? Desde o pré-escolar ao ensino secundário, onde devemos incentivar a mudança ou a melhoria das atitudes, comportamentos, e era o que falava de início, vamos ter que trabalhar valores, mas é por aí o caminho mais transformador. Se nós começarmos a trabalhar isto em contexto escolar, desde o pré-escolar, estaremos a construir a paz e não só a manter a paz ou a sensibilizar para a paz. E agora passamos à primeira história de hoje, que para mim foi uma agradável surpresa. Eu não fazia ideia que esta música tinha sido convertida numa história e perdi-me a ler sobre o assunto, portanto estou curiosíssima com o que vai acontecer agora. Maria João. Você está a trazer surpresas. Imagine. Este realmente foi uma boa surpresa, mesmo quando eu soube que este poema, esta música do John Lennon tinha sido editada em livro, fiz logo questão de comprar para a Biblioteca Municipal, porque realmente este tema, este motivo temporal, não é? É um hino à paz, e que melhor livro para começar esta apresentação de histórias do que o Imagine. Ele foi editado em 2018 pela Edicare e é o retrato fiel da música. Ele está em duas línguas, está em português e em inglês, o original. Tem aqui uma pequena introdução da esposa de John Lennon, Yoko Ono, a agradecer o facto de terem passado estas palavras do marido para este belíssimo álbum, e ela diz mesmo que hoje precisamos de paz mais do que nunca. Por isso, acho que as suas palavras continuam a ser muito importantes. Todos queremos sentir-nos felizes e seguros, e todos podemos tornar o mundo num sítio melhor à nossa maneira. Devemos ter o coração cheio de amor e cuidar um dos outros. Devemos sempre partilhar aquilo que temos e devemos defender aqueles que são tratados injustamente. E é importante que tratemos toda a gente deste modo, não só apenas os nossos amigos e familiares. Devemos tratar todos de igual forma, qualquer que seja a sua origem ou a língua que falam. Afinal,
A pomba deste livro recebe todos os outros pássaros, independentemente das cores, das suas penas ou do formato dos seus bicos. Imagine. Imagina que não existe o paraíso. É fácil se tentares. Nem inferno por baixo de nós. Acima de nós, apenas o céu. Imagina todas as pessoas a viver o presente. Imagina que não há países. Não é difícil de fazer. Nenhum motivo para matar ou morrer. E sem haver religião. Imagina todas as pessoas a viver a vida em paz. Podes dizer que sou um sonhador. Mas não sou o único. Espero que um dia te juntes a nós. E o mundo será como um só. Imagina que não há posses. Pergunto-me se consegues. Sem necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade do homem. Imagina todas as pessoas a partilhar o mundo. Podes dizer que sou um sonhador. Mas não sou o único. Espero que um dia te juntes a nós. E o mundo viverá como um só. Depois tem aqui só uma pequena nota final da Amnistia Internacional, que é uma das responsáveis pela edição deste livro. Como podem ver, claro que para quem está habituado a ouvir esta música do original no seu inglês, a história pode não ter o ritmo que nós estamos habituados a ouvir esta música, mas sem dúvida o que interessa aqui, foi por isso que eu fiz questão de trazer este livro, é a mensagem que ele tem e que isto datado de se calhar 1960, pelo menos da década de 60, quando foi escrito este livro, infelizmente a mensagem ainda continua a ter que se passar, não é? De termos um mundo de paz, onde consigamos coabitar uns com os outros e respeitar-nos uns aos outros, porque acaba por ser esta mensagem principal deste livro e que parece que ainda é difícil as pessoas perceberem isto. Por isso, tentem contar esta história, imaginem contar esta história depois com o original, com a música, aproveitem a música, que também é um excelente recurso, e como ela está aqui traduzida para português, as crianças acabam depois por perceber a mensagem que ele tem, mas também é bom que nós cultivemos esta parte musical, e esta cultura musical nas nossas crianças também é muito importante. Por isso, fica, acho que a minha imagem parou. Parou? Sim, estão a ouvir, parou. Sim, sim, estou a ouvir perfeitamente. Pronto, só tenho aqui a imagem parada, por isso fiquei na dúvida. Ok? Estava a tentar surpreender-te enquanto tu falavas com a música instrumental, não sei se conseguem ouvir. Sim. Estava a tentar fazer surpresa, mas não fui a tempo. Ouve-se Linda, baixinho? linda. Ouve-se, Baixinho, linda. baixinho. Eu continuo com a minha imagem parada aqui, não sei se isto continua. Não, mas continuamos a ouvir-te. Ótimo. Sim. Pronto. Fica então a primeira proposta do Imagine, ou Imagina, este poema de John Lennon.
deixa eu tocar mais um bocadinho. Então, eu é que não pensei em tudo, porque senão teria colocado a música enquanto tu contavas a história. Então, seguimos. Até posso tentar colocar as duas coisas. Eu achei curioso o número de línguas em que publicaram, não é? 15 idiomas. E depois achei curioso que a receita é toda para a amnistia. Portanto, o propósito da publicação é exemplo até na forma como é publicada, não é? Sim, sim. É mesmo sem pretensão nenhuma. Não é mesmo só voltar a relembrar estas palavras de John Lennon. E de facto, quem conhece a música não se consegue descolar. Tu estavas a narrar em português e eu estava a imaginar a música, e é uma ótima forma de apresentar às crianças, depois de trabalhar a música, depois pode trabalhar a música em inglês, trabalhar os versos, enfim, acho que é um recurso que dá vontade de ir já comprar. Sim. A Maria João está sempre a pôr-nos a mão na carteira, é uma coisa. Ela é que não sabe, ela é que não sabe. Então vou parar a música. E temos aqui uma proposta de atividade, como já é habitual, não é? Então eu inspirei-me, fiquei inspiradíssima com a ilustração da história e fui buscar precisamente uma proposta de atividade do projeto Peace Crane, que é nem mais nem menos do que fazer em origami uma pomba, não é? Uma pomba que simboliza a paz, e promover o intercâmbio das várias pombinhas por outras escolas. E assim simbolizar e trocar aquilo que é uma mensagem de paz, construir laços de paz com novos amigos, não é? E enfim, achei inspirador e tudo a ver com esta história. Até se pode trabalhar a história, fazer esta atividade e levar isto mais além. E quem tem projetos Erasmus e está aí desse lado, por favor, pegue nisto, porque estes assuntos têm que se tornar assuntos do dia a dia, não é? E não assuntos especiais, temas especiais. Então a proposta de atividade era assim, bem curtinha e simples, fazer um origami com a forma de uma pombinha. Eu acho que isto no Japão se chama tsuru, não é? Tem outro nome. E promover intercâmbio de pombas de paz entre diferentes escolas. Pode ser dentro do mesmo agrupamento, entre agrupamentos, entre regiões de Portugal, entre países. Podemos ir até onde quisermos. Maria João, passamos então à próxima proposta. Ora, a próxima proposta. Este é um livro que nós já temos há algum tempo na biblioteca. Não te estamos a ver. Mas eu estou com a câmara ligada. A imagem. Já está. Agora sim. Está, não está? Não. Este então é um livro que nós já temos há algum tempo na biblioteca. É de um autor conhecido pelo seu clássico Elmer. E este David McKee editou este livro muito interessante. Foi quase feito de propósito para esta Conversas que Contam, que se chama A História Verdadeira e Triste de 6 Homens que Procuravam a Paz. E é um livro com algum sentido de humor, assim, um bocadinho, vamos vendo ao longo da história, tem assim, algum sentido de humor um bocadinho negro, não é? Porque de tanto procurar a paz, estes senhores criaram aqui uma guerra, porque foram enfrentando alguns desafios, algum desconhecido do futuro, não é? O desconhecido e o medo às vezes levam que as pessoas acabem por tomar algumas atitudes um bocadinho erradas, e foi o que aconteceu aqui nesta história. Por isso eu vou contar. Esta história é um bocadinho mais longa. Então, esta História Verdadeira e Triste de 6 Homens que Procuravam a Paz é editado pela Nuvem de Letras. Era uma vez 6 homens que correram ao mundo em busca de um lugar onde pudessem viver e trabalhar em paz.
finalmente encontraram um lugar que tanto desejavam. Aí decidiram ficar para construir as suas casas e cultivarem a terra. E, para sua grande surpresa, começaram a enriquecer. Mas quanto mais ricos estavam, mais preocupados ficavam. Temiam que viessem ladrões para lhes roubar tudo quanto eles não tivessem a ver. E o tempo foi passando, e tanto se preocupavam que já pouco trabalhavam. Então, construíram uma grande torre de onde podiam ver-se toda a terra em redor. No entanto, os 6 homens passavam a maior parte do tempo a subir e a descer as escadas para ver se algum estranho se aproximava. Decidiram contratar 6 fortes soldados para os proteger do perigo. Cá estão eles. Mas os temidos ladrões nunca vieram. E os soldados ficaram gordos e preguiçosos por não terem nada de que fazer. E foi aí que os 6 homens voltaram a ficar preocupados. Preocupavam que os soldados esquecessem de como lutar e preocupavam o desperdício de dinheiro. Por isso, decidiram pôr os soldados a trabalhar. Ali perto havia uma quinta, que os 6 homens acharam perfeita para os soldados conquistarem. Era fácil. Os simpáticos e pacíficos habitantes da quinta, assustados, largaram as suas ferramentas e fugiram a 7 pés. E então, os 6 soldados marcharam orgulhosos de regresso a casa e os 6 homens esfregaram as mãos de contentes, pois podiam deixar de se preocupar e começaram a sentir-se fortes e poderosos. Depressa se habituaram a este sentimento de poder e ordenaram os soldados que conquistassem mais quintas. Às vezes, os lavradores entregavam as suas terras e aceitavam cheios de medo de trabalharem para os 6 homens. Mas alguns davam luta e defendiam-se. E esses eram mortos. E foi assim que os 6 homens conquistaram mais e mais terras e mais riquezas. Como precisavam cada vez mais de soldados, formavam um incrível e corajoso exército com os primeiros soldados como capitães. Cresceu a ganância e cresceu o seu poder. A dada altura, os 6 homens eram donos de todas as terras, desde a alta torre de vigia até ao rio. Alguns dos lavradores fugiram para o outro lado do rio, onde as pessoas ainda trabalhavam e viviam juntas e em paz. No entanto, quando ouviam falar dos 6 homens, também elas ficavam preocupadas. Reuniram-se para elaborar um plano. Concordaram em formar 2 grupos iguais. Cada grupo faria turnos, lavrando a terra metade do tempo e treinando para a guerra na outra metade. E assim se prepararam para enfrentar o inimigo. Os 6 homens montaram guarda na sua margem do rio. E os lavradores soldados fizeram o mesmo do lado oposto. O tempo passava e tudo estava calmo. E os guardas aborreciam-se por não terem nada para fazer. Até que um dia, um pato passou a voar. Ambos os guardas o viram. Ambos atiraram. E ambos falharam. As flechas, porém, atravessaram o rio e cada um dos guardas, certo de que estava a ser atacado, fez soar os alarmes. Os 2 poderosos exércitos reuniram-se em força e a batalha começou.
Quando a batalha finalmente terminou, todos estavam mortos. Todos não. Sobreviveram 6 homens de cada lado, que viraram costas uns aos outros e vaguearam pelo mundo em busca de um lugar onde pudessem viver e trabalhar em paz. E como podem ver, esta história já é um bocadinho mais puxadinha, não é? Se calhar para uns meninos mais crescidos, mas mostra aqui, como eu disse, assim, com um humor um bocado negro, que às vezes algumas guerras começam por ignorância, por medo, por desconhecer alguns atos de certas pessoas, aqui retratado por este pato que voa, não é? E aquela flecha que é lançada dos dois lados é tida e vista como sendo o outro lado a iniciar aqui uma guerra, e eles que no início só queriam paz e que queriam construir aqui algo para eles viverem sossegadinhos na sua terra, tornou-se aqui numa verdadeira luta de poder e de território, que depois no fim acaba como começou, não é? Estes 6 homens de cada lado tentarem voltar a escolher um lugar para viver em paz, porque ao fim e ao cabo é aquilo que todos nós pretendemos. Às vezes as nossas ações não é isso que mostram, mas é isso que se pretende, acima de tudo, viver em paz. Por isto fica aqui esta sugestão do David McKee, História Verdadeira e Triste, 6 homens que procuravam a paz. Embora seja para mais crescidos, é interessante nessa história a questão do egoísmo, olhar para mim ou olhar para o outro, olhar para o que eu quero, olhar para o que nós precisamos, não é? E é uma reflexão interessante, não é tão fácil de trabalhar a história com os mais pequeninos, mas é uma reflexão interessante para trazer. Interessante e não só, e necessária. Então eu vou-vos mostrar, primeiro vou partilhar convosco o objetivo desta atividade. Aqui a proposta é refletir sobre o que é este conceito, a paz, o que é para, portanto, promover a discussão e a reflexão sobre o significado, não é? Sobre o que será para cada um, e depois promover o debate em pequeno grupo, sobre que valores caracterizam a paz, que pessoas e que exemplos é que têm nas suas vidas que possam servir para descrever aquilo que é a paz. E esta é uma atividade muito gira porque é inspirada no símbolo da árvore da vida, e a árvore representa a vida em diferentes culturas, não é? Portanto, é uma atividade que pode-se fazer em qualquer sítio do mundo, que terá, se calhar, o mesmo significado. A atividade é sugerida pela Living Peace International, a tal organização que eu estava a falar, e eu vou-vos dizer, quem nos pedir a apresentação, como já é hábito, quem preencher o questionário e nos pedir o envio de conteúdos, nós partilhamos esta apresentação e ao clicarem aqui vão ter ao próprio site de Living Peace, que eu vou partilhar agora a ficha técnica da atividade. E na ficha técnica encontramos o significado que é dado e que facilita a orientação da atividade para a raiz, o tronco, os ramos e a copa. Então a raiz, o desafio aqui é a criança, depois de debater em grupo o que é para si a paz, construir um trabalho artístico de desenho ou construção ou pintura de uma árvore. E é-lhe dado algumas indicações sobre o significado de cada parte da árvore. A raiz podem ser nomes de líderes, pessoas ou personalidades famosas que para ela representam a paz. Para ela ou para o grupo, não é? Isto pode ser uma atividade que tanto pode ser individual como uma atividade de grupo. Para analisarem e explicarem o valor de cada um desses líderes. E para, dentro desses líderes, escolherem 5 valores que segundo o grupo ou segundo a criança são os mais representativos da paz. E aqui de forma clara temos aquilo que para a criança é de onde vem a paz e quem é que a representa no mundo, não é? Depois no tronco cada participante poderá
escrever 5 qualidades ou habilidades pessoais que, na sua opinião, eles próprios podem melhorar e que podem promover bons relacionamentos nos ambientes em que a criança está, na escola, em casa, noutros ambientes. E, portanto, escolher 5 qualidades, habilidades, competências para colocar no tronco da árvore. Os ramos serão ações que as crianças já realizaram com outras pessoas e que tenham sido ações promotoras de paz. O que é que tu já fizeste que sentes que contribuíste para um clima de paz? E aí podem desenhar também e escrever até outras 5 coisas, ou neste caso 5 ações. Por fim, a copa. A copa representa o mundo inteiro a viver em paz, não é? E o que é desejável é que a criança assinale nas folhas, se não quiser distinguir as folhas na copa, os sonhos ou projetos que gostaria de realizar para estar em paz consigo mesmo, cá está, sempre, com os outros e com o planeta. Ou seja, esta Living Peace tem sempre esta abordagem, primeiro dentro de mim, depois com quem está ao meu lado e depois com o grupo, a comunidade. Depois é proposto que os grupos ou as crianças individualmente apresentem o seu trabalho entre si e que depois seja feita uma exposição na escola ou entre escolas para partilhar as suas árvores da paz. Lá está, aqui nós estamos só a trabalhar o que é o conceito, podemos pegar em referências, em pessoas, podemos trabalhar valores, é uma atividade completa, que pode ser até dividida em diferentes aulas, para quem tem a pressão do tempo, não é necessário fazer isto com pressa, e penso que o resultado final em termos de conhecimento e partilha de opiniões é muito, muito rico. E então passamos, eu vou só mostrar qual é que é a próxima história. Portanto, quem tiver acesso a esta apresentação, clicando aqui, verá a ficha técnica desta atividade. E passamos à terceira e última história de hoje, que é conhecida, por alguns, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Maria João. Ora, então, para terminar a apresentação da biblioteca, pelo menos da apresentação dos livros, Ana, vou só pedir a ver se pode... Exatamente, se é mais fácil para mim. Eu trouxe, porque não podemos falar de paz sem falar sobre os direitos humanos, eu trouxe este pequenino livro, também editado pela Edicare. A Edicare é uma editora que tem livros muito interessantes nesta área da educação. E neste caso estamos a falar de um livro muito apelativo, que tem mesmo como referência que não tem idade. Quando alguém gosta de classificar estes livros, apesar de ser um tema tão complexo, pode ser abordado com qualquer criança, porque ainda por cima é um livro pop-up. E ele tem os direitos humanos aqui muito resumidos, pelo menos nas primeiras páginas. Depois ele aqui no fim, eu vou mostrar, estão todos os direitos descritos ao pormenor, os direitos humanos, ok? Mas ele é-nos apresentado assim, desta forma. E um dos direitos humanos é mesmo o nascer livre e igual. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isto é um género de um espelho, consegue-se ver este boneco refletido aqui nestes espelhos. Outro direito é ser respeitado e protegido. Aqui estas correntes, os pormenores deste livro são maravilhosos. Ter uma identidade e circular livremente. Pensar e exprimir-se. A nossa liberdade de expressão, não é?
escolher o trabalho e escolher os lazeres. Temos aqui um senhor a pescar, não sei se vocês conseguem ver algumas... Agora tinha aqui um fundo branco, mas não tem aqui nenhuma folha branca. Não, mas vê-se bem, Maria. Muito bem. Vê-se bem. Ir à escola e desfrutar da cultura. Por todo o mundo estar sob a proteção da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E então, depois no fim, como já mostrei, os direitos. Para quem quiser depois aprofundar este tema, mas como podem ver eu costumo dizer que alguns livros são pequenas obras de arte e este é mesmo um exemplo disso. Este pequeno livro, numa forma muito resumida, mostra aqui para as crianças a parte da imagem disto tudo, não é? Consegue perceber que nós estamos neste mundo e que temos todos estes direitos, o direito a brincar, o direito a falar, o direito a um trabalho, o direito à educação, que muitos de nós tomamos como garantidos, não é? Mas que infelizmente ainda estão vendo aqui algumas injustiças, e é sempre bom falar neste tema com as crianças, às vezes nem que seja pelo respeito pelo outro, que eles devem ter com os amigos na escola. Por isso fica aqui a última sugestão da biblioteca, pelo menos que se vá aqui mostrar, que se vai ser contada, não é? Depois temos sempre as outras sugestões no fim, mas então o livro da Edie Kerr, Declaração Universal dos Direitos do Homem. É mesmo uma obra de arte. Ora bem, já temos duas compras pelo menos, com as quais eu já me comprometi nesta sessão. Mas eu simplifiquei o processo, são as duas da Edie Kerr, por isso basta só ir a um sítio. Pois, está bem. Já poupa na gasolina. Então os livros pop-up são sempre um susto, não é? O preço é sempre um susto. Pois, é um bocadinho. Prendas de Natal e aniversários, não é? Fica a sugestão. Edie Kerr que nos ouça, Edie Kerr, eu acho que nós devíamos ter ser patrocinados. Sermos patrocinadas para divulgar mais publicações como esta. Exatamente. Fica a sugestão. Fica a sugestão. Última proposta de atividade de hoje, que não é uma, são duas, e mais haveria, porque esta área é muito interessante. Quem quiser dedicar um bocadinho do seu tempo a ver como é que pode trazer isto para a sua turma, como é que pode trazer atividades diferentes para casa, há tanto a fazer. E se eu vos disser que há cursos de educação para a paz gratuitos, ainda mais interessante se torna. Eu trago não uma, mas duas, porque uma pode ser mais fácil, a outra é para encorajar, porque eu sei que em contexto escolar se encoraja muito os concursos, o representar a escola, etc, etc, então trago duas. Uma é a regra de ouro, e a regra de ouro não é mais do que aquela frase que tantas vezes repetimos às crianças: olha, tu gostavas que te fizessem isso a ti? Não, então faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti, não faças o que não queres que te façam a ti, não é? E isto é tão fácil de interiorizar que foi denominada a regra de ouro. Então o desafio desta atividade é, e se vivêssemos de facto esta frase, não é? Se trouxéssemos esta frase para a nossa realidade, e por que não trazê-la para a nossa realidade escolar? Porque é um sítio de conflitos diários, de competição, onde colocamos muitas vezes em causa os valores mais fortes ou aqueles que deveriam ser os valores a prevalecer. Portanto, trazer a regra de ouro para a escola. E qual é que é o objetivo desta regra de ouro? É pôr as crianças a descobrirem expressões da bibliografia, expressões, pesquisarem, não é? Isto é mais um trabalho para os mais crescidos, encontrarem expressões nas quais se reveja este tipo de não é filosofia, mas este tipo de conduta, digamos assim. E
fazendo as crianças pesquisar, elas vão encontrar coisas muito relacionadas com a filosofia. Portanto, eu sugeria, se houverem professores de filosofia a verem-nos, que explorem esta questão também em filosofia, porque Confúcio, até mesmo dentro daquilo que é a espiritualidade, trazer frases de Gandhi, trazer tantas coisas. Há coisas que pode-se abordar a questão dos judeus, ir buscar o judaísmo também, há algumas expressões que fazem representar isto. E qual é o objetivo disto tudo? É mostrar que em qualquer parte do mundo, seja qual for a religião, seja qual for a filosofia de vida, há frases, há ensinamentos que nos alertam precisamente para isto, para esta frase de não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. E eu achei que, por um lado, é uma atividade simples, no sentido em que aquilo que vamos propor é simples, mas é complexo no seu desenvolvimento e depois na apresentação aos colegas. Portanto, temos aqui um leque de atividades muito simples, temos desde fazer um origami a algo que implica pesquisa, implica falar sobre diferentes religiões, implica interpretar porque é que, vou ler uma frase de Gandhi, por exemplo, para ver de frente espírito da verdade, universal e que tudo penetra, é preciso ser capaz de amar as criaturas mais desprezíveis como a si mesmo. Lá está. Porque o amar o outro como se ama a si próprio. Portanto, isto pode ter um grau de complexidade maior, mas nós também podemos trazer aqui desafios para jovens, para crianças mais crescidas. A segunda atividade, Embaixadores da Paz, é um desafio que a Living Peace lançou, ou seja, quem consultar a Living Peace e seguir a proposta de atividades que existe, o leque de atividades que existe para educar para a paz, pode depois candidatar-se a ser embaixador da paz e representar na sua escola, ser o embaixador da paz da sua escola. Essa candidatura é feita ao Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, que eu penso que é uma entidade suíça, e o aluno vai requerer o título de Jovem Embaixador de Paz. Há tantos concursos, não é? De tanta coisa que eu achei que também era interessante mostrar que existe esta possibilidade. E assim terminamos também a proposta de atividades, há muitas mais. Investiguem esta entidade, Living Peace, procurem cursos. No Brasil há cursos online, gratuitos, sobre educação para a paz, e é um tema que é muito pertinente trazer para dentro das nossas casas, pensarmos se vivemos também em paz na nossa família, o que é que falta ali, o que é que podemos trabalhar mais, o que é que podemos melhorar mais, fazer a árvore da paz dentro da nossa família. São sugestões que eu penso que acrescentam muito àquilo que fazemos com as crianças. E agora, por último, vamos para outras sugestões. Quem quiser e ainda tiver folga orçamental, vamos a mais. Sim, infelizmente, das 3 sugestões que a biblioteca trouxe para este tema da paz, só consigo ter aqui um comigo para vos mostrar. Os outros 2, infelizmente, estão esgotados, mas nós, portanto, também já os temos encomendados para a biblioteca, por isso espero que em breve eles façam parte da nossa coleção. E este livro, o primeiro que está aqui, A Guerra, é um poema do autor conhecido José Jorge Letria, e é editado pelo seu filho, André Letria, e é um poema que fala assim um bocadinho como a história que eu vos contei dos 6 homens, mostra aqui um bocadinho a guerra como uma doença, não é? Que cresce a partir do ódio, do desconhecido, da ambição, do medo. É um poema que fala sobre este tema, e lá está, isto também aqui um bocadinho, como eu disse logo no início, de ter aqui, eu sei que nem toda a paz precisa de haver uma guerra, não é, para haver paz, mas como eu disse, estas 2 palavras infelizmente não conseguem estar separadas uma da outra, por isso aqui trouxe este exemplo para também abordar a paz em contraposição com a guerra. Depois, um mais infantil, este autor, Todd Terre, tem muitos livros muito direcionados para as crianças do pré-escolar, e este livro é um livro muito engraçado, o livro da paz,
que acaba por, em palavras muito simples, em frases muito simples, tentar mostrar pelos olhos de uma criança o que é paz. Então tem frases do género, atenção aqui algumas, que a paz é ajudar o vizinho, a paz é pedir desculpa aos outros, a paz é ter um lar e a paz é viajar por sítios diferentes. Ou seja, é quase, parece um livro quase, se nós perguntarmos à criança o que é paz, quase as respostas que elas nos poderão dar, não é? O que é para elas a paz, e isto pode até ser, agora aqui, pegando na deixa da Ana, de dar sempre aqui uma sugestão de jogo, é muito interessante tentarmos perguntar às crianças o que é que elas entendem por paz, não é? E tentar fazer um registro de algumas frases que elas possam dizer, com certeza que elas têm uma visão do que é paz muito, às vezes muito diferente da nossa, não é? Que vemos isto com os olhos adultos. E por último, o que eu tinha falado então, é este aqui, eu não sei se conseguem ver, porque eu não estou agora no ecrã. Pronto, o princípio. Eu fiquei muito na dúvida se contava este livro, depois fico sempre na dúvida qual é que eu dou como sugestão e qual é que eu conto aqui. O princípio tem esta ilustração assim mais carregada, mas é um livro lindíssimo, que fala numa família em tempo de guerra e que se vê forçada a viver no seu carro, mas mostra também a força de uma família que, apesar de todo este flagelo da guerra, consegue ter um sorriso e consegue, isto é pela voz dos pais. Eu posso só contar um bocadinho, porque não resisto, ainda por cima estamos com tempo. Como podem ver, as ilustrações são fabulosas deste livro. Então, diz-nos algo do género. Quando a guerra veio, passámos a viver no carro. Desde então, viver era viajar. E depois fomos ficando sem roupa. Melhor, disse o pai, menos para lavar. Tomamos bem vestidos no rio. E estendíamos-nos ao havia luz elétrica. Por isso os barulhos da noite metiam ainda mais medo e dormíamos muito mais perto uns dos outros. Toda a gente estava triste. Tinham queimado os livros da biblioteca, o chão estava coberto de vidros, levávamos algum tempo a habituar-nos a caminhar entre vidros e cinzas. Um dia, alguém começou a brincar. Outro dia, uma menina que ninguém conhecia soltou uma gargalhada. Depois dessa, houve mais. Um velho cozinheiro sentou-se e começou a falar de receitas. As suas palavras mataram-nos a fome, pelo menos nessa tarde. E quando o sol se pôs, os carros desejaram boas noites um ao outro com as buzinas. Era como se estivessem vivos. Estávamos vivos. Foi como uma festa. A festa do princípio de algo. E acaba com esta ilustração fabulosa destas crianças a brincar. Eu não sei se vocês estão a ver, porque a imagem aqui no meu lado está parada. Não, está parada. Tá. Sim. Mas ouviram? Sim, ouvimos. Sim, ouvimos. Ok. Pronto. É um livro que nos deixa com o coração apertadinho e por isso é que às vezes eu costumo dizer que é preciso conhecer-se muito bem um livro antes de os apresentarmos a quem quer que seja, porque realmente isto é preciso trabalhar-se muito bem algumas histórias para vermos a melhor forma de falarmos com elas, sobre elas com as nossas crianças, porque realmente eu se calhar aconselharia este livro a crianças um bocadinho mais crescidas, não é? Pela riqueza das ilustrações e mesmo pela mensagem que ela tem, porque às vezes não é fácil entender que esta realidade existe, não é? E tentar dar a entender a uma criança também não é fácil, mas o desafio é um bocadinho esse e é isto que também estamos aqui a fazer, é dar estes recursos, estas sugestões para que possamos falar com os nossos jovens e nossas crianças sobre estes temas e neste caso a paz que esta família conseguiu encontrar mesmo num cenário menos positivo. Por isso, são estas as sugestões da biblioteca para falar sobre este tema e a Ana, se calhar então faz o encerramento. Pode ser? Pode, claro. Então, depois destas sugestões temos os nossos post-its, não é? E no não esquecer, desta vez nós colocamos aqui umas frases que ajudam a construir relacionamentos de paz. Quase que como se fossem lembretes até dentro da própria família, não é?
colar no frigorífico e repetir isto para nós todos os dias, lembrarmos disto ou lermos simplesmente para nos relembrar. E as sugestões, estas frases estão dentro de uma outra atividade que eu vos peço para pesquisarem, que também vale muito a pena, que é o Dado da Paz, e são frases que constam nessa atividade. Portanto, sou o primeiro a amar, amo a todos, amo o outro, escuto o outro, perdoamo-nos um ao outro e ajudamo-nos reciprocamente. Eu queria só dar aqui um testemunho muito pessoal. Quem está em contexto de escola e quem está no pré-escolar sente, tal como a Maria João dizia, é pena esta mensagem ainda ter que passar, não é? É pena isto fazer sentido exatamente como é a letra da música. E quando se está numa sala de pré-escolar multicultural, que é o exemplo que eu estou a pensar agora, e uma criança fala e as outras apontam o dedo e dizem ela é brasileira. Não estou a querer dizer que há maldade, ok? Não há maldade, mas há um rótulo. A criança que de facto é brasileira está sempre a ouvir que é brasileira. Quando se questiona o que é que será, vocês portam-se mal, eu às vezes porto-me um bocadinho mal. A criança, em vez de falar de si, fala do outro. O não sei quantos ou a não sei quantas porta-se sempre mal, faz birras e depois acontece. Falam do outro. E isto é um indicativo de que o nosso trabalho, e eu quando digo nosso é porque todos somos educadores e todos devemos rever-nos neste papel, não é? Desde a pessoa que está na biblioteca e que atende uma criança, à pessoa que vai pontualmente a uma turma, ao professor, ao pai, à mãe, quando nos cruzamos com crianças na rua e elas nos estão a observar, nós não desta forma não estamos a educar para a paz, porque o respeito ao outro, o gostar do outro não está assim tão visível quanto isso. E eu dei um exemplo de uma faixa etária pequenina, não é? Para mostrar que é importante, e este tipo de frases tão simples são importantes que se abordem desde cedo. Não devemos esperar que a criança entre para a escola para começar a falar em educação para a paz. Então lembrar sempre que educar para a paz é educar para direitos humanos, convivência, democracia, desenvolvimento sustentável. Obrigada a quem esteve aí desse lado, a quem nos vai ver. Espero que se mantenham o mais seguros possível e que daqui a uns tempos isto tenha sido fique só como uma memória de menos paz na nossa vida, mas que tudo passe. Lembrar aqui com as nossas frases, não é, que a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. E quando, acho que quer eu, quer a Maria João dizíamos que é necessário sentirmos paz, eu diria que é necessário sermos mais humanos mesmo. Acho que isso se sente em todas as áreas de trabalho, na sociedade em geral, no mundo, pelas notícias a que assistimos. A própria comunicação social também nos podia dar um bocadinho de paz e transmitir notícias mais relevantes e que nos transmitam alguma humanidade. E, portanto, é um tema que continua a ser um tema relevante e atual. E agora sim podemos nos despedir juntas. Um beijinho à nossa colega Vânia. Exatamente, e as melhores, corra tudo bem, e para a próxima contamos com ela aqui, não é? Sim, e um beijinho à Paula, que é a nossa fiel... Nossa residente. Exatamente, e que está de cama Obrigada, linda. Obrigada, obrigada. É verdade, mas é mesmo, o nosso casamento está fiel, está fiel. A vida toda. Vá, Olha, tudo de muito bom. obrigada. Obrigada a todos. A Vânia também, e as melhoras dela também, e pronto, e para nós todas muita saúde e que este bichinho passe rápido. E muita paz. Muita paz, é verdade, é verdade, é verdade. Até uma próxima. Até fevereiro, dizemos qual é a data ou fica... Sim, é dia 17, eu só não me lembro, é do tema, mas é dia 17 de fevereiro. Tema. Fica aqui no Segredo dos Deuses qual é que será o tema. Eu vou dizer qual é o tema. Eu estou a tratar disso
E vou lá chegar. Então, no dia 17 de fevereiro, é um tema que diz muita gente, era bom termos casa cheia. De olhos no ecrã. De olhos, pois. Eu imaginei que fosse esse, mas não quis estar Tem a ver com a arriscar. comemoração do dia da internet mais segura, que é o dia 9 de fevereiro. Uhum. E provavelmente perante esta situação será só online, não é? Sim. Provavelmente mas garanto que as sugestões de livros são muito interessantes, por isso contamos convosco. Ok. Disseminamos a Até palavra. fevereiro, então, dia 17. Um beijinho. Tenho a palavra mesmo. Bem. Até breve, então. Até à próxima. Beijinhos grandes, tudo bom. Tchau, Até à beijinho. próxima. Tchau, linda. Tchau, tchau.